Nós temos aqui a líder do bloco de apoio ao governo no Senado, a senadora da República, Idely Salvalli. Idely, por favor. Tem destes assuntos que a gente consiga aprovar de uma vez por todas, né? Eu espero, vamos ver se agora a gente desobstruir. Não, se Deus a quiser, porque, olha, matérias. Tem certas coisas que foram resolvidas na Constituinte ainda, na que ainda Constituição. Estão dependendo, né? Juros não podem passar de 12%, uma série de outras coisas que ficou só no papo, né? Que aí não vai depender de uma lei para regulamentar. Aí não vem. Agora vamos falar um pouquinho da CPMF. Se vocês tivessem tido o mesmo empenho agora para aprovar a CPMF, quando vocês eram contra a CPMF, ela não teria nem passado pela primeira vez. Nem existido, né? Agora, como é que fica essa coisa meio esquizofrênica da política, que de repente você está na oposição, aí você tem que derrubar aquela coisa, e depois, quando você está na situação, você diz, não, é fundamental que a gente tenha essa coisa. Porque assim, a oposição, obviamente, sempre procura dificultar, né? É o papel da oposição, é fiscalizar, é dificultar, até porque a oposição normalmente tem a expectativa de retornar. Mesmo quando é a favor do país? Agora, você veja bem, no caso da CPMF, na primeira vez, quando ela foi criada, a posição do PT estava muito ligada ao fato de que foram várias alterações tributárias que foram feitas. Várias, né? A CID, COFINS, a CPMF, ou seja, na realidade foi uma posição mais no sentido de ser mais uma contribuição que estava sendo criada. Mas não foi um pouco aquele negócio do ai governo, não foi contra? Obviamente, né? Também tem isso. Agora, por exemplo, teve épocas que o Fernando Henrique, ele não tinha maioria, precisava inclusive encurtar o prazo de tramitação, como nós estamos agora. Nós estamos agora numa situação onde, para a gente poder votar, talvez seja necessário a gente fazer acordos para encurtar os prazos, né? E, por exemplo, o PT, ele concordou, ele assinou o acordo para diminuir prazos e tal. E para nós é muito importante que a gente não tenha uma situação como a senadora Cátia Abreu, dos Democratas, tentou fazer, né? Que é esticar ao máximo o prazo regimental para sequer ir para a votação. Mas isso não vai acontecer. Eu espero que não. Agora, Idely, me fala uma coisa aqui. Quando esta semana eu fiz, inclusive no plenário, realcei o relatório da CEPAL, da Comissão Econômica, né, da América Latina, dando o destaque de que nós estamos com os melhores números de diminuição de pobreza no continente como um todo, dos últimos 17 anos, e o Brasil está liderando isto. Eu não tenho dúvida que é esta conjugação que a gente tem agora, né, de retomada de crescimento com distribuição de renda, com distribuição também, de riqueza. Eu acho que é um elemento que não se pode esquecer. E aí são essas políticas, né? Essas políticas públicas, como Bolsa Família, a aposentadoria. A aposentadoria, a recuperação do salário mínimo, Jô. Tem município no Brasil, e não são poucos, mais de 1/3 dos municípios do Brasil, o que os aposentados rurais recebem no município é mais do que a arrecadação do município. Portanto, é o que movimenta a economia. Agora, Idely, desculpa, quer dizer, eu acho que poucos presidentes do Brasil tiveram e têm a sorte que o presidente Lula tem. Ele é. Porque, aí descobrem petróleo em Santos. E não Maluf pouco, chega e diz assim, e eu não tenho pouco, a razão. E não pouco. Não, realmente, não é que nasceu virado para a Lua, já está na Lua. É uma coisa impressionante. E o sorriso está aqui, ó. E o sorriso está aqui. O presidente Lula, com todo respeito, só precisa tomar cuidado para não falar tanto veja bem nos discursos. Veja bem, né? Não é? Porque às vezes ele está se dirigindo a um deficiente visual. Veja bem. Veja bem. O cara se sente mal. Mas aí vem com a sensibilidade. Mesmo o deficiente visual, ele tem a sensibilidade de enxergar as coisas. Não, mas tem muito veja bem demais. Pode observar. Agora, Idely, por que todo governo incorre no que eu acho um erro, inclusive político? Tem projetos, inclusive projetos que o PT desenvolveu, tipo Fome Zero, vários outros, que eram projetos que nasceram como ideia, quer dizer, eram embriões já no governo anterior. Por que todo governo que assume tem que ser contra tudo que o governo anterior fez? Por que não pode haver uma parceria, já que há até uma elegância na transmissão de poder, que eu acho até uma coisa bonita, quando há um encontro da equipe que está entrando com a equipe que está saindo, né, para afinar, para ver uma transição mais redonda. Por que não há um encaixe? Vamos falar de algumas coisas que tiveram continuidade, inclusive aperfeiçoamento.
por exemplo, a questão do superávit, né? Ter a reserva para poder sinalizar de que o país está bem, que vai honrar os compromissos e tal. Os tucanos, eles defendiam ardorosamente o superávit primário. Mas quem fez superávit primário maior do que eles, inclusive que foi o que deu o colchão, né, de estabilidade mesmo e abertura, foi o presidente Lula. Ele nunca falou contra, ele apenas aprofundou e fez aquilo que talvez eles mesmos falaram que tinha que fazer e não fizeram com a mesma eficiência. Mas é a primeira pessoa que eu vejo dizer que era um projeto já anterior. Agora, por exemplo, o Bolsa Família, né? Ele começou em Campinas, depois teve a experiência com o Cristóvão Buarque, ainda na época ele era do PT, governo do Distrito Federal. Depois o Fernando Henrique iniciou, né, em 2001, 2002, de forma tímida, né, com um volume pequeno, e nós expandimos isso. Nós ampliamos, hoje nós temos 11 milhões de famílias que recebem essa repartição, né, de renda, e isso tem sido muito importante para a melhora, para a ascensão, para a mobilidade social, que inclusive, relatórios inclusive da própria CEPAL, né, estão detectando como o Brasil puxando. Então, assim, tem paternidades, teve pessoas que iniciaram. Agora, efetivamente, o presidente Lula, ele assume determinadas questões, aprofunda e eu acho que os resultados estão aí, né? Senadora... E aquela história do nunca antes neste país, né, que ele usa muito, você falou, veja bem, mas é que tem algumas coisas que nunca antes neste país inclusive, mesmo, outras nem tanto, né? Já tiveram, em menor outras escala. Se repetem, né? Até dentro do PT, né? Que ninguém não realmente cumprido. Eu acho que a gente tem as obrigações, tem as tarefas nossas lá. Agora, tem algumas coisas que dão mais visibilidade e outras menos. E a visibilidade do trabalho nosso como parlamentar, né, como representante lá no Congresso, tá muito... Tem muita ligação com o que vocês fazem também junto à opinião pública com relação à comunicação. O que é dado destaque, o que é dado... entende? Então, assim, eu acho que se o setor de comunicação, os meios de comunicação, pudessem equilibrar um pouco mais determinados assuntos... Por exemplo, né, nós vivenciamos o período do Renan, não se falava outra coisa, ninguém entrevistava a gente sobre outro assunto, era só aquilo, só aquilo, só aquilo. Tudo bem, aquilo era... muito importante, mas deu margem para você poder fazer aquela queixa, de dizer, olha, e que me chamou a atenção, né? O mundo não é só isso. Eu me lembro que na época todo mundo só falava do Renan, claro que tem. Mas isso aqui é muito importante, porque isso, inclusive, atinge até o Renan. Até o Renan, até o processo... Porque é o seguinte, nós vamos, né, caçá-lo ou não sei, vai para o plenário, vai ter os votos são secretos, mas qualquer ato ilegal que ele tenha cometido, efetivamente, isso vai para o judiciário. Claro. Vai para o judiciário. Então, é lá que tem que agilizar. É lá que efetivamente vai acontecer a constituição da justiça, da pena. Então, por isso que eu acho assim, Jô, a gente precisaria ter um pouco mais também de parceria, né, em determinados assuntos que são relevantes. Acho que os meios de comunicação, eles são muito importantes e eles podem ajudar muito. Da mesma forma como as entidades, né? As entidades sindicais, partidárias, comunitárias, têm determinados assuntos que, se tivesse, né, um pouco mais de mobilização social, nós teríamos também mais facilidade de aprová-las, né, de ter... Porque precisa ter apelo. Eu me lembro que naquele dia foi uma atuação praticamente de guerrilha. Você aproveitou uma coisa, uma barbaridade do juiz para chamar a atenção sobre da necessidade dessa reforma. Bom, eu conversei aqui com a senadora da República, Ideli Salvati.